Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da 19ª semana Rede Pedagógica Direitos Humanos. Estamos chegando ao fim da nossa jornada, na verdade síncrona, porque nós vamos continuar offline, temos muitos conteúdos ainda para atravessar. Bons conteúdos, são experiências muito lúdicas, videoaulas, slides, textos para reflexão, muita coisa boa mesmo. Olá, Cleiton Gonçalves Santos Júnior, olha que nome abençoado, olha que nome bonito, gente. Joelma.mariano.54. Dani Turola está sempre participando aí, sempre feliz, sempre animada, sempre no clima da rede pedagógica, né? Até te agradeço, Dani. Ontem eu vi que você estava respondendo perguntas, né? Atuando aí na turma como uma verdadeira ajudante do dia. Muito obrigado, viu? A rede pedagógica é isso. A Semana Rede Pedagógica é uma formação colaborativa em rede. Isso quer dizer que a aprendizagem acontece em cadeia, todo mundo se ajudando. É uma aprendizagem comunitária, 360 graus. Quem não se inscreveu, é só entrar em www.redepedagogica.com.br e não deixem de participar do sorteio. São 20 livros autografados pelo professor Pedro Demo e também R$1.000 em papelaria à sua escolha. Nós só vamos indicar a papelaria que é uma das melhores do país e com desconto, e você vai lá com um checão de R$1.000 para comprar o que você quiser e nós vamos pagar o frete para entregar o seu prêmio lá na sua casa. A Mirta Bel da Argentina aí, um grande abraço para você, querida. Gente, nós estamos aqui com a Patrícia Blanco no minicurso Direitos Humanos. Não tem como falar de uma coisa sem tratar também da outra. Direitos Humanos e Educação Midiática. Olá, Patrícia. Olá, boa noite. Voltei. Que beleza. Tudo bem? Patrícia, eu quero... Prazer estar aqui com você, Val. O prazer é todo nosso. Patrícia, e vendo o seu currículo, né, que é bastante recheado, bastante rico, eu vi lá que você fez um curso que eu comecei a fazer, mas depois migrei para jornalismo, mas gostei muito do período que eu fiz. Na verdade, também eu mudei de instituição, e a instituição, na verdade, foi o principal motivo da minha mudança. Mas relações públicas. Você pode contar para o pessoal o que faz uma relações públicas? Ah, que bom saber que você é quase meu colega. Traí, eu traí você lá para trás, mas realmente É, eu sou apaixonado pela área. não, sem problemas. Então, relações públicas, ele intermedia relações entre diversos públicos diferentes. Esse é o papel, né, de um profissional de relações públicas, é fazer, por exemplo, a comunicação e a conversa entre agentes diferentes. Então, entre a empresa e a comunidade onde ela está inserida, da empresa e o governo, e os órgãos governamentais, os órgãos estatais, a empresa e a imprensa. Então, o Relações Públicas ele tem esse papel de ser o intermediador de relações entre dois agentes, três agentes e assim por diante. Então, o nosso papel é sempre comunicar, sempre conversar, é sempre dialogar. Então, acho que talvez por isso eu esteja tão feliz onde eu estou hoje, que é o Palavra Aberta, né, Evaldo? Porque a gente faz isso o tempo todo, vai só intermediando relações. É verdade, bacana demais. Nós tivemos aqui, esta semana, Rede Pedagógica, também a presença do João Trindade, que é do Senado. E a diretora-geral do Senado também é das Relações Públicas, é formada em Comunicação Social, Relações Públicas, né?
e uma pessoa extremamente competente. Eu estou achando, viu, Patrícia, que as mulheres, relações públicas, vão dominar o mundo. Deus te ouça, Deus te ouça. Eu estou louca para dominar o mundo. Bem bacana, mas a conversa sobre comunicação é bem importante, porque a comunicação é um dos pilares dos direitos humanos, não é mesmo, Patrícia? Exatamente. É nada como a gente ter que poder, né, exercendo o nosso direito fundamental à liberdade de expressão, né, expor as nossas ideias, expor os nossos pensamentos através da comunicação, né? Então, ela é fundamental para o exercício e para a preservação de direitos também. Ah, E bem muitas bacana. vezes, olha só, desculpa te cortar, mas olha só como são as coisas. E muitos dos crimes que acontecem contra direitos humanos são crimes feitos via palavra, via comunicação, né? Então, olha a importância da gente estar nesse momento discutindo essas questões, porque atentados a direitos humanos muitas vezes começam, né, numa discussão, numa postagem, numa disseminação de discursos odiosos e assim por diante. Ah, bem bacana. E é bem importante a comunicação, até falamos aqui sobre a importância da imprensa para a implementação, a formulação e a implementação do constitucionalismo. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, ela foi promulgada após intensos debates, né, pela imprensa. E, Patrícia, uma professora aqui de português contou o seguinte uma vez aqui numa semana rede pedagógica. São tantas que eu nem sei em qual delas, são 18 já para trás, né? Mas foi o seguinte, quando tinha um conflito na sala de aula, uma disputa, uma briga, qualquer coisa, o que ela fazia? Ela pedia os litigantes para colocar no papel as suas razões. Coloque, não quero ouvir nada, coloca no papel aí as suas razões. Aí cada um colocava lá os seus motivos, né? E a partir daquilo é bem interessante, porque quando a gente formaliza o conflito, né, já há uma atenuação. Isso tem a ver com o processo de institucionalização, no qual, né, ou para o qual, a comunicação é tão importante. De um lado, você tem as instituições, a imprensa, que é importantíssima. Até conversei aqui com eles, né, de uma teoria que lhe é muito cara, Patrícia, como comunicóloga, que é a teoria da esfera pública do Habermas, né? Sim. Então, teve essa mudança estrutural na esfera pública agora, que ela ficou digital, e sem educação digital, nós não conseguimos nem funcionar politicamente de forma adequada, porque hoje o centro do debate político é a esfera pública digital. Ou estou errado, Patrícia? Não, está certíssimo. E esse é o grande problema. Mas eu adorei essa ideia dessa professora, porque tem uma questão, além da institucionalização, a questão de você refletir. E quando você coloca no papel, você reflete sobre aquilo que você está fazendo. E muitas vezes o conflito, no calor da emoção, quando a gente não bota no papel, não respira, não faz esse processo de reflexão, o que, que a gente faz? A gente responde rapidamente e aí acaba, muitas vezes, usando uma linguagem não adequada, usando um xingamento, um discurso de ódio e assim por diante. E aí, a educação digital, como você bem colocou, e junto com a educação midiática, faz justamente o quê? Propõe justamente o quê? Que você aprenda a utilizar, no caso, as redes sociais, mas que você as utilize de forma crítica, né? Que não é porque você está do outro lado do telefone, do celular, da rede social, do computador, que você vai poder falar tudo que você quer sem filtro nenhum. Porque você é um indivíduo, uma persona, a mesma persona individual, física é a digital. E aí, transferindo isso para a questão da esfera pública no digital, o que a gente vê hoje é justamente esse não entendimento sobre esse novo espaço de debate.
É um novo espaço de debate que permite que muitas vozes sejam ouvidas, que muitas vozes tenham espaço, todos nós temos, mas que também exige uma nova forma de você se colocar que respeite, né, as diferenças. Do mesmo jeito que eu não te xingaria, né, se eu te encontrasse pessoalmente, eu não posso te xingar te encontrando aqui virtualmente. Né? Então, a gente tem que avaliar isso. Mas a esfera pública digital traz uma complexidade adicional e que impõe, alguém colocou aqui que a falta de ética e de limites, que existe uma falta de ética e de limites. É verdade, é justamente porque a gente não consegue enxergar ainda que a persona física e digital é a mesma. Então, que a gente precisa olhar e, por isso, contribuir para que a esfera pública digital também seja um espaço de respeito e um espaço de construção de ideias e um espaço democrático. Ah, exatamente. Que interessante, né, gente? A Patrícia Blanco aqui, ela é presidente do Instituto Palavra Cantada, que é uma das organizações que eu mais admiro no Brasil, porque desempenha um papel fundamental no processo de desobstrução dos canais, não é? Da vontade popular, da comunicação pública. É algo realmente bastante relevante. É lindo o trabalho que você faz, viu, Patrícia? Parabéns. Eu que agradeço, obrigada. Não, muito importante para mim ouvir isso de você, né, e dizer o quanto a gente tem atuado nesses últimos 15 anos justamente para defender e promover a liberdade de expressão, a liberdade de ideias, a liberdade de imprensa, né, e defender também, né, o cidadão educado mediaticamente, para que ele possa de fato, ser um agente de mudança, ser um cidadão autônomo, independente, respeitoso, ético, e que saiba, né, e que aproveite esses espaços de comunicação que são tão necessários e tão importantes. A gente vive hoje um grande desafio, que é o desafio da gente poder construir juntos a partir de dissensos, ou sempre foi esse o nosso desafio. A gente nunca construiu a partir de consensos. Né? O consenso absoluto ele vem fruto de autoritarismo. Né? Aquilo, ninguém pode pensar diferente, então eu, com uma visão autoritária, vou lá e vou fazer você pensar do jeito que eu quero que você pense. E isso afeta, né, o direito, os direitos humanos fundamentais, e justamente nesse sentido de não promover com que a sua individualidade, né, a sua forma de ver o mundo seja respeitado e seja considerado. Então, a gente precisa, sim, olhar para o ambiente que a gente vive hoje, esse ecossistema informacional tão rico, tão cheio de oportunidades, com a responsabilidade que esse espaço exige, olhando também para que a gente possa buscar um diálogo mais respeitoso entre todos nós. Ah, bem bacana, viu, Patrícia? E voltando à questão da institucionalidade ou da institucionalização, isso é algo bem importante, porque quando nós falamos em direitos humanos é uma instituição. O direito é uma instituição. O que é uma instituição, pessoal? Uma instituição é um consenso, é isso que a Patrícia falou. Eu sozinho não consigo estabelecer uma instituição. Para que uma instituição ela pegue, ela se torne efetiva, cogente, é preciso que haja pessoas, uma comunidade envolvida com isso. É uma espécie de contrato social. Toda instituição é um contrato social. E é bem interessante, Patrícia, porque se nós voltarmos lá para a literatura, e nós, né, que temos assim esse pé lá na comunicação, adoramos literatura, né? Em Alice no País das Maravilhas, eu até pediria para alguém escrever a frase para mim. Lá aparece uma frase no original que é off with his head. Off com 2 F, with his head. Que é o quê?
Arranque a sua Cortem, cabeça. cortem as cabeças, né? Cortem as cabeças. Exatamente, é com dois Fs, viu, Érica? E head é a cabeça, né? A pronúncia é idêntica, né? Mas head seria a cabeça. Off with his head. Isso quer dizer o seguinte, antigamente, gente, isso é uma sátira, que ele vestia de sátira e muito bem intrincadas, muito inteligentes, né? Antigamente não existia o chamado devido processo legal, né? O devido processo legal é o seguinte: tem duas pessoas ali, tem uma disputa, tem uma diferença entre elas. Como é que elas se resolvem? Gente, até um dos pré, vamos dizer, um dos próceres na Constituição Americana, ele morreu num duelo. Duelo. É incrível como uma pessoa participa de um processo daquele e depois vai para um duelo e morre num duelo. Um dos maiores pensadores da Constituição, do fenômeno constitucional, que é o Ferdinand Lassalle, também morreu num duelo. Antigamente tinha duelo. Como é que as pessoas resolviam as diferenças? Com base na violência, na pancada mesmo. Muitas vezes no duelo, né? Em que apenas um dos litigantes saiu vivo. Então a invenção do direito é isso. Olha, não. Você vai ajuizar uma ação e uma terceira parte vai dizer quem tem razão. E a solução que for adotada terá que ser acatada por ambas as partes, inclusive para a parte que sair derrotada do processo judicial. Então, quando você institucionaliza, não é, você está o quê? Pacificando a sociedade. E a base disso é aquele princípio de que toda violência está confinada no Estado. Não é? Só o Estado tem o monopólio da violência. Mas aí tem um problema que tem tudo a ver com o seu projeto, Patrícia, que é o seguinte: para o direito funcionar, é preciso que haja sanção. E quem aplica a sanção é o Estado. Mas no caso, não é, da era digital, da dimensão digital da vida, não é, as fronteiras são fluidas. Não tem uma entidade internacional que vai aplicar a sanção. É um grande problema. Às vezes um juiz, né, o Brasil teve problema com isso, a Austrália também, porque as empresas, né, que têm essas redes sociais, muitas vezes, elas não respeitam o direito local. Elas atuam num plano mais internacional e divergências naturalmente acontecem. Então, tem um novo tipo de cidadania em construção, não é mesmo, Patrícia? Sim, e assim, até eu gostei muito da sua fala, né, sobre a questão da institucionalização, e olha só como são as coisas, né? O que os operadores da desinformação mais querem? Atentar contra as instituições. Então, a desinformação, ela sempre contra uma instituição de poder, uma instituição que traça questões relativas ao exercício pleno do direito da cidadania. Então, o atentado contra o Tribunal Superior Eleitoral, um atentado contra a imprensa, que é uma instituição, um atentado contra a saúde pública, contra aqui a gente pode passar a noite falando sobre essa questão da tentativa de descredibilizar as instituições. Então, esse é o objetivo principal da desinformação. Por quê? Porque causa barbárie, porque causa, né, quando você deixa de acreditar nas instituições, você deixa de acreditar no direito, e aí você deixa de acreditar nas leis, você passa a viver num ambiente totalmente desregrado. Então, olha o quanto é importante a gente olhar para a desinformação não como um fenômeno do nosso tempo só, mas como um fenômeno que pode, de fato, afetar a nossa sociedade democrática como um todo. Né? E aí, entrando nessa questão da nova cidadania, eu falo muito que a gente só está mudando um pouco o locus. Eu sei que o termo utilizado mundialmente é cidadania digital, até para mostrar a importância do ambiente digital nos dias atuais, mas o que eu sempre falo é o seguinte, que cidadania é única, ela tem que ser única, seja ela no espaço offline ou no espaço online, seja ela no físico, seja ela no digital, porque hoje as nossas relações elas são mediadas pelo ambiente digital.
A gente está aqui, eu estou em São Paulo, você está aí, onde você está em Brasília, certo? Brasil. E nós estamos aqui conectados por essa plataforma digital, podendo conversar com mais de 150 pessoas, de pessoas que eu estou vendo aqui do Uruguai, eu já vi gente do norte, do sul, falando oi aqui para gente. Então, olha como é importante, né, a gente pensar na cidadania nesse novo formato. Mas a gente precisa olhar também que nessa esfera pública digital que a gente vive, a gente tem que preservar questões que são base, que são basilares no nosso convívio, que é a ética, que é o respeito, que é justamente a construção de diálogos para que a gente possa avançar nesse momento. O que a gente, olha, tem a Rejane que está em Natal, olha que delícia, lá deve estar quentinho, aqui está frio. Então, Oeiras, Piauí, poxa, que legal, quanta gente linda, de lugares maravilhosos. Então, eu vou parar de falar, agora só vou falar, todo mundo que está aqui, gente, Ceará, Sergipe, que delícia, obrigada, que legal ter vocês aqui. Mas só para dizer que quando a gente olha, né, vamos pensar agora trazendo para o nosso tema educação digital e midiática. Quando a gente olha essa questão da esfera digital, né, e a gente tem que olhar para a educação nesse novo ambiente, a gente está, de fato, usando o digital como uma forma de aproximar e não de afastar as pessoas. Aproximar, o Rio Claro está frio. Aproximar as pessoas no momento em que a gente oferece a partir da tecnologia, a partir do digital, o mundo. Você falou sobre a questão da Austrália, sobre a questão da transnacionalidade ou da falta de barreiras em relação às questões, o que acontece aqui, acontece no mundo. Mas olha, vamos olhar pelo lado positivo. O lado positivo faz com que a gente, estando em qualquer lugar do mundo, olha, no Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, né, em Mossoró, eu estou em São Paulo, alguém perguntou, eu estou na cidade de São Paulo, faz com que a gente possa acessar o mundo a partir daqui, de uma tela de um celular. Então, olha quantos benefícios a gente ganhou. Olha a democratização do acesso, que antes era restrito com poucos. É quase que a restrição que existia antes da prensa de Gutenberg, quando só a igreja detinha o poder de escrever, da escrita, dos livros. Quando a prensa surge, ela democratiza o conhecimento. E o digital fez isso para a gente também. Ele trouxe essa possibilidade da gente acessar conteúdos em qualquer lugar do mundo. Essa, de novo, né? Olha, Ourinhos fica perto da minha cidade, Piraju. Eu brinco, viu? Que Ourinhos fica na Grande Piraju. Eu sou de Piraju. E o professor Estevão, que é nosso multiplicador lá de Ourinhos, brinca comigo sobre isso. Mas, voltando à questão, é o fato da gente poder acessar conhecimento onde quer que a gente esteja. Do mesma forma que sempre tem o lado positivo e o outro lado, a gente tem o acesso a conteúdos indevidos, o acesso a conteúdos que não são tão bons como a gente gostaria, que são danosos, que não são saudáveis, principalmente para crianças e adolescentes, e é por isso que a gente precisa olhar a educação digital e midiática como um princípio fundamental para o exercício dessa nova cidadania. Muito bem, pessoal. Estamos aqui com Patrícia Blanco no minicurso Direitos Humanos e Educação Midiática, né? Fantástico, sensacional esse minicurso. Você disse muito bem, viu, Patrícia? Porque a cidadania ela está em crise porque ela foi pensada vis-à-vis a soberania nacional. Não havia, né, redes sociais, as fronteiras eram bem confinadas e cada estado, o Brasil, os Estados Unidos, a Austrália, Itália, todos os estados com a sua soberania. E para garantir lá dentro o conjunto de regras. E permeando tudo isso, o direito internacional. Né? O direito internacional que é o fundamento dos direitos humanos. Só que um direito internacional muito frágil, que refletia o consenso que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Basta ver, né, que há
5 estados iguais, diferentes, né, que são mais iguais que os outros, no Conselho de Segurança. Os 5 com poder de veto. Então, pode ser que todos os demais estados, os demais países, né, aprovem uma resolução e um desses 5, né, Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Inglaterra, França, né, um desses 5 pode simplesmente, eu falei Índia, vamos falar certinho aqui, né, gente? Vamos lá. China, Estados Unidos, Rússia, que sucedeu a União Soviética, França e Inglaterra. São esses 5, com poder de veto. Então, assim, a ONU precisa ser reformada, ela está fraca. Não é? Nós estamos vendo com preocupação os Estados Unidos, né, se retirando de organizações da ONU, como da Unesco, por exemplo, né? Organização Mundial da Saúde. Então, assim, é um momento preocupante. Então, os direitos humanos, que têm esse fundamento supranacional, eles vivem um momento de fragilidade. Então, mas as instituições, elas não são perfeitas, os políticos não são perfeitos, nós não somos perfeitos, mas se a instituição tem problema, eu não posso jogar a água suja fora com o bebê. Eu preciso fazer o quê? Aperfeiçoar as instituições. E é essa função do Educamídia, da palavra aberta, que eu acho que é muito fundamental, viu, Patrícia? Que é atuar aperfeiçoando as instituições, porque não é algo fácil. Como que eu vou garantir liberdade de expressão e vou evitar a impunidade? Tem que sopesar essas duas coisas, não é? Acho que o fundamental, ó, na comunicação, a gente aprende, né, que você tem o emissor, o receptor e o médium, né, que seria aí, por exemplo, a televisão, né, as mídias sociais, que vão fazer aquele canal, né, é fazer intermediação. Eu não consigo controlar o receptor, eu não consigo controlar o médium, não é? Mas eu consigo me controlar e talvez com a educação ajudar as crianças e as pessoas que estão interagindo comigo, não é mesmo, Patrícia? Sim, e esse é o objetivo da educação midiática mesmo, porque é justamente fazer o desenvolvimento dessa nova competência, né, primeiro, do entendimento desse ecossistema informacional. E eu gosto de falar ecossistema informacional porque a gente hoje vive uma abundância informacional que em muitos casos, às vezes, até é considerada uma poluição informacional, por conta de tantos emissores. E muitos dos problemas que acontecem em relação ao entendimento da mensagem é sim pelo erro do emissor, ou erro deliberado, ou erro, né, assim, simplesmente por falta de conhecimento, e muitas vezes até por crenças, ideologias, por questões emocionais, N razões. Mas a gente precisa atuar nessa questão, né, de passar para, desde os anos iniciais, o entendimento de que, como todos nós hoje somos produtores e disseminadores de conteúdo, nós temos que atuar também para melhorar esse ecossistema informacional, entendendo as nossas responsabilidades, os nossos direitos, os nossos deveres. Então, isso faz parte da educação midiática. Agora, tem um ponto que eu queria trazer, que eu acho que é relevante para essa nossa conversa, que é justamente a gente olhar a educação midiática também para fora dos muros da escola, para fora dos espaços formais de aprendizagem. Por que eu falo isso? Porque a gente tem o foco do Educamídia, né, que é esse braço de educação do Palavra Aberta, é a formação de professores e educadores no ensino formal. Então, oferecendo curso de formação, oferecendo materiais e recursos pedagógicos, todos disponíveis no site do Educamídia de forma gratuita. Esses recursos pedagógicos, eles se relacionam com a base, com a BNCC e com a BNCC da computação, né? A gente já traz, por exemplo, questões relacionadas à cultura digital e à inteligência artificial, mas a gente também tem discutido a importância de olhar para as famílias. A Érica lá falou sobre a questão da comunidade escolar. Olhar também o papel das famílias nesse processo de educar para
né, o ambiente familiar, olhar para o ambiente familiar para que ele também possa ser um agente de educação nesse sentido. Então, desde os anos iniciais, por exemplo, de crianças, é importante que os familiares olhem as mensagens que essas crianças estão consumindo, ajude a decodificar, né, vieses existentes, preconceitos existentes em mensagens de mídia, em filmes, em redes sociais e assim por diante. Mas é também importante a gente olhar para a sociedade como um todo, né? E eu falo isso porque a gente tem o Educamídia 60+, que é voltado para a população acima de 60 anos, mas que eu brinco, viu, Evaldo, que serve para todos nós. Né? Que vai demorar muito para fazer 60 anos, mas serve para mim também, estou brincando, está quase lá. Mas para a gente ver o quão é importante a gente envolver a sociedade como um todo nesse processo de educação digital e midiática. Ah, legal demais, né, gente? Então, a Educamídia tem, né, a Palavra Aberta tem, a Educamídia tem outros programas de formação, né, de empoderamento digital dos cidadãos, né? Que é como se a pessoa colocasse uma armadura, né? Antigamente, né, tinha as questões das guerras, das batalhas, né? A pessoa colocava uma armadura e ficava muito poderosa, né? E o cidadão também tem a sua armadura, a armadura dos direitos, né? Tem que saber usar, tem que conhecer. E para conhecer tem que ser letrado, né? Eu gostei muito da questão, né, dos imperativos, das coordenadas, né, que estruturam o Educamídia, que seria a questão da leitura, da escrita e da participação. E por falar em leitura, eu queria, viu, Patrícia, ler aqui uma carta do Mark Zuckerberg, né, que é o presidente da Meta. Eu não vou comentar nada, vou pedir aqui a produção para trazer a carta, para a gente ler. Não vou comentar nada, eu gostaria que você fizesse uma leitura, como você acha adequado, dessa carta. Essa carta foi divulgada agora recentemente, e de um assunto muito importante, que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, que é o tema Direitos Humanos e Educação Midiática. Essa carta é sobre a superinteligência artificial. Nós já temos, né, a inteligência artificial e está vindo por aí a superinteligência artificial. Aqui vou citar aqui uma reportagem da concorrência, viu, Patrícia? Que eu sei que você tem vínculo com a Folha de São Paulo, mas é uma reportagem do Estadão. Essa reportagem, salvo engano, foi publicada hoje ou ontem. Ah, não, foi dia 30 de julho. Não é? E a carta diz o seguinte, é bem curtinha, não vou tomar muito seu tempo, viu, Patrícia, com isso, mas eu acho importante a gente fazer uma leitura e você é uma especialista nesse assunto. Vamos lá. A carta, olha só. Nos últimos meses, começamos a ver sinais de que os nossos sistemas de IA estão se aprimorando. IA, inteligência artificial, eu acho que todo mundo já sabe, né? A melhoria é lenta a melhoria é lenta por enquanto, mas inegável. O desenvolvimento da superinteligência está agora à vista. Parece claro que nos próximos anos a IA irá aprimorar todos os nossos sistemas existentes e permitir a criação e a descoberta de coisas novas que hoje são inimagináveis. Mas ainda é uma questão em aberto para onde direcionaremos a superinteligência. De certa forma, esta será uma nova era para a humanidade. Mas, de outra forma, será apenas uma continuação das tendências históricas. Há apenas 200 anos, 90% das pessoas eram agricultores que cultivavam alimentos para sobreviver. Os avanços tecnológicos têm libertado gradualmente grande parte da humanidade para se concentrar menos na subsistência e mais nas atividades que escolhemos. A cada passo, as pessoas têm usado nossa produtividade recém-descoberta
para alcançar mais do que era possível anteriormente, expandindo as fronteiras da ciência e da saúde, além de dedicar mais tempo à criatividade, à cultura, aos relacionamentos e ao prazer da vida. Estou extremamente otimista de que a superinteligência ajudará a humanidade a acelerar nosso ritmo de progresso. Mas talvez ainda mais importante seja o fato de que a superinteligência tem o potencial de iniciar uma nova era de empoderamento pessoal, na qual as pessoas terão maior capacidade de melhorar o mundo nas direções que escolherem. Passo para você, Patrícia. Uau, hein? Eu tinha visto, né, o vídeo dele falando sobre isso e assim, minha reação inicial eu não, na verdade, eu não sei se eu fiquei com medo, se eu fiquei animada, se eu fiquei feliz, se eu fiquei, porque assim, eu acho a gente está vivendo uma coisa muito distópica, né? Um momento muito distópico. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem questões que ainda não solucionadas de alfabetização, a gente já tem que olhar a alfabetização e o letramento para a inteligência artificial, preparando o cidadão para que ele possa atuar nesse ambiente de geração de conteúdos a partir de uma inteligência que não é a humana, a partir das máquinas, dos aprendizados de máquinas e tudo mais. Então, essa fala dele faz com que a gente tenha que correr mais ainda para passar para os jovens, para as crianças e adolescentes, os princípios fundamentais que norteiam, que precisam nortear a nossa atuação enquanto cidadão. Os princípios éticos, por exemplo. Eu falo muito sobre a questão de, outro dia, numa discussão sobre ética na publicidade e uso de IA na publicidade, eu falei, gente, a ética ela tem que estar inerente em todos os momentos, ela é base da nossa sociedade. Se a gente não olhar para o uso ético da tecnologia, vai vir a qualquer tipo, pode ser a inteligência artificial super inteligente, pode ser a 3.0, a 4.0, e a gente vai estar penando com a questão da ética nas relações, de preservar o lado humano, de preservar os direitos do cidadão, os direitos humanos fundamentais e assim por diante. Então, eu vejo o seguinte, que a gente está premido pelo tempo. O tempo está passando muito rápido, as coisas estão chegando muito rápido e a gente não está olhando para as questões que realmente importam, que são os princípios, as questões básicas. Então, enquanto a tecnologia vai vir nessa velocidade absurda, a gente tem que olhar para as questões que a gente dá conta. E o que a gente dá conta? É a educação crítica, a educação cidadã, a educação inclusiva, a educação que consiga, de fato, preservar o que mais importa, que são os direitos humanos e o acesso a esses direitos tão necessários para que a gente possa viver em sociedade. Então, eu penso muito a minha reação a esse vídeo foi um pouco isso, né? De meu Deus, né? E também, ao mesmo tempo, um pouco de como que eu posso dizer, aí olhando o lado da comunicadora, né, de o que ele quis com isso? Qual foi a mensagem que ele quis trazer? Ele quis colocar que a mais avançada do que outras, era uma discussão concorrencial, ele quis colocar o guiso no gato, ele está blefando ou ele não está blefando? Né? Então, assim, são as perguntas que vêm que fazem, né, com que a gente tenha esse olhar crítico, né, para ser cético em relação ao que ele colocou. Nossa, bacana demais, né, gente? A Patrícia aí, genial, né? Deixa eu só, Jorge, se você me permite, a Dani Turola, eu até fixei a mensagem que ela colocou aqui na minha tela, que eu acho que é um ponto importante aqui que eu queria trazer. Ela pergunta, né, ela fala, né, ela faz uma posição aqui. As famílias menos favorecidas deixam seus filhos expostos à internet sem supervisão. Já os criadores da tecnologia não deixam seus filhos terem contato com a tecnologia tão cedo e isso me preocupa. Então, assim, o que eu vejo? Acho que essa questão
do entendimento mesmo por parte de todos nós sobre os riscos e as oportunidades da tecnologia, ela é muito importante que a gente olhe para isso. Tá? A gente tem que ter, e eu concordo com a Dani, no que ela colocou aqui, que a gente foi com muita sede ao pote na hora de oferecer todo tipo de tecnologia para crianças desde os anos iniciais. A gente vê hoje crianças de 2, 3 anos com celular próprio. Né? E a gente vê crianças de 5, a pesquisa TIC Kids Online do ano passado mostrou que crianças de 5 a 8 anos têm redes sociais. Né? E aí independe da faixa de renda, independe de seus menos mais favorecidos. Todo mundo está consumindo conteúdo que não é adequado para a idade, sem a devida supervisão e sem o devido controle. Então, a gente precisa, né, por isso que eu falo da importância da gente envolver as famílias, também para que essas famílias entendam, né, que é preciso, sim, controlar, restringir o uso, é preciso olhar e usar o dispositivo móvel, celular, com intencionalidade, preciso segurar o tempo de tela. Então, a gente precisa olhar para esse novo ambiente com a seriedade que ele exige. E por isso também é preciso que a gente tenha políticas públicas, né, não só de educação, mas também que ofereça alternativas a esse consumo exacerbado de telas. Por que as famílias menos favorecidas deixam o celular o tempo todo com seus filhos? Por uma questão de segurança. Porque a criança não pode descer no parquinho, porque não tem parquinho. Porque a criança não pode acessar a praça pública, porque não tem praça. Então, a gente está substituindo, né, a televisão por um dispositivo que dá acesso total e restrito, e a gente tem que cobrar, sim, políticas públicas para que a gente possa ter opção de cultura, opção de acesso, opção de entretenimento, para que essas crianças, principalmente as menos favorecidas, possam ter essa alternativa. Ah, muito bem, gente, muito bem. Estamos aqui com Patrícia Blanco, minicurso Direitos Humanos e Educação Midiática. Nós brincamos aqui ontem e anteontem, Patrícia, e ótima pergunta aí, né, da Dani Turola, e excelente resposta também que você ofereceu. Nós brincamos aqui sobre o Leviatã, né? Voltamos lá ao estado de natureza, o começo de tudo, né? Como que o Estado surge? Como é que surge a ordem jurídica? Como surgem os direitos humanos? Como é que era isso antes? Aí brincamos, né, sobre o Leviatã. E o que acontece na era digital, nessa dimensão digital, é que, de certa forma, é um estado de natureza. Não é? É um ambiente pouco regulamentado. E para mim, até queria ver a sua opinião, que é algo bastante complexo, viu? Eu sei que você é uma das pessoas que mais conhece do assunto, viu, Patrícia? Regulamentar as redes sociais, regulamentar o ambiente, não é, digital, em que sentido? Sim ou não? E em que sentido e em que medida você acha? Bom, antes de começar a responder essa pergunta de milhões, né? Dizer que eu estudo sim, mas longe de mim de ser uma grande especialista na área de regulação. O que eu vejo mais é muito do ponto de vista prático. Eu falo muito que se regular é necessário, educar é urgente. Tá? Porque enquanto a regulação não vem, a gente precisa aproveitar as normas, os espaços na escola já previstos na BNCC da computação, mais recentemente na resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, que torna a educação digital e midiática obrigatória a partir do ano que vem, na inclusão de currículos. Então, eu falo muito isso. A gente regular é necessário, sim. Aí já partindo para a sua resposta, mas educar é urgente, urgentíssimo, e é o que a gente pode fazer hoje. Olhando para o lado da regulação, o que eu vejo? Que a gente tem que buscar uma regulação que não seja essa panaceia, né? Que não seja essa coisa que queira regular tudo, que não vai conseguir, não vai ser efetivo. Então, o que a gente pode regular? A questão de transparência das plataformas,
Vamos regular a questão de transparência. Vamos regular o ambiente digital para crianças e adolescentes, protegendo crianças e adolescentes, colocando regras, por exemplo, de acesso, de conteúdo, classificação indicativa para conteúdos, para redes sociais, fazendo com mais rigidez a questão, por exemplo, do controle de acesso de crianças menores. Hoje, por exemplo, todas as plataformas, todas as redes sociais são proibidas para menores de 13 anos. E o que a gente vê? Famílias que permitem que os filhos acessem, que criam perfis. Porque o sistema de reconhecimento lá da idade, de verificação etária, ele é falho, porque é por autodeclaração. Então, vamos pensar numa forma mais sólida de verificação etária, que garanta também a proteção da privacidade de crianças, mas que coloque uma proteção adicional para que crianças não tenham acesso a conteúdos impróprios. Então, assim, eu vejo que a regulação ela precisa ir em pontos específicos, e aí a gente fazer como o Jack, né? Lembra o Jack? Vamos fazer por partes? E você mencionou aqui a Alice no País das Maravilhas. Vamos fazer por partes. Vamos olhar a transparência, vamos olhar a responsabilidade, vamos olhar o controle etário para crianças e adolescentes. Vamos fazer isso de forma que a gente, de fato, consiga avançar sem ir, de novo, né, buscando um diálogo onde há um dissenso total e onde a tentativa de quem não quer nenhum tipo de regulação é dizer que é censura, que é ferir a liberdade de expressão, ou que é autoritário e assim por diante. Então, a gente precisa buscar um consenso possível para que a gente possa melhorar o ambiente, né, para todos nós, não é só para crianças e adolescentes, não, mas é para todos nós. Ah, muito bem, gente. A resposta aristotélica aí da Patrícia, né? Todo mundo sabe que Aristóteles era uma pessoa avessa a radicalismos, né? Mas ele sempre tinha que ponderar as coisas, né? Fazer umas coisas mais ponderadas, mais meio termo, né? Olhando os dois lados. É o contraditório, né? O devido processo legal que eu mencionei, ele é articulado a partir do contraditório. O que o outro está dizendo? Eu vou escutar o outro também. Ah, não é minha opinião, mas deixa eu entender o ponto de vista dele. E na educação isso é fundamental, né, Patrícia? E você lendo aí a carta do Zuckerberg, você leu assim, Patrícia? Depois você fez. Exatamente. E é essa lupa que a gente precisa ter no dia a dia. Quando eu falei sobre o ceticismo saudável, é justamente isso. É você olhar, mas peraí, mas veio do nada esse vídeo, essa mensagem? O que ele quer com essa mensagem? Né? Será que está aí mesmo na esquina essa super inteligência artificial? Né? Vamos, né, dissecar um pouco mais a mensagem né, e olhar com criticidade mesmo, né, Valdir? Esse eu acho que é o nosso principal ponto e é o ponto que eu tenho defendido sempre, né? E que aí a gente volta para a escola e o papel do professor, que sempre foi, né, despertar o senso crítico, trabalhar para que a criança e o adolescente se tornassem cidadãos críticos e atuantes no ambiente democrático, né? Ah, muito bem. Estamos já chegando aqui ao final, Patrícia. Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, Patrícia, fiquem à vontade. Tem até uma interrogaçãozinha aqui, vocês podem registrar a pergunta de vocês. O que não der para ela responder hoje, a gente manda para ela, ela responde depois, né? O curso continua aí, offline, né? Assíncrono para todas as pessoas que estão inscritas. Lembrando que é totalmente grátis. E é bem importante isso que você está dizendo, viu, Patrícia? A respeito, né, da importância de você preparar o cidadão, sabe? De preparar a pessoa em casa, né? Antigamente tinha até uma fala, né? Os pais tinham uma fala, eu educo os meus filhos aqui, o que eu posso fazer é educar os meus filhos, né? E para fora eu não consigo atuar. Eu consigo educar dentro de casa e tal, os meus eu educo, mas para fora eu não consigo fazer. E eu acho que é bastante importante pensar nesse aspecto, por quê? Porque, na verdade, o ideal, né, pensando até com um carinha chamado Montesquieu, que ele vai dizer o seguinte, olha, ser livre não é fazer o que se quer. Ser livre é fazer
aquilo que se deve querer. Olha que interessante, né? Então, ser livre não é fazer o que se quer, porque há impulsos, e o Freud mostrou isso muito bem, né? O Sigmund Freud mostrou que se nós formos, né, dar vazão aos impulsos, vai ser um estado de natureza bruto, brutal, né? Então é preciso de uma regulação interna. Isso que você fala de se promover, né, principalmente a regulação interna do sujeito, né, do comportamento, por meio da educação, isso é fundamental. Repetindo a frase do Montesquieu, liberdade não é fazer aquilo que se quer, é fazer aquilo que se deve querer. É interessante, Patrícia, porque muitos liberais pensam o seguinte, olha, o Estado não pode regular as preferências. As pessoas têm a liberdade de quererem o que quiserem, tipo isso. Mas o Montesquieu fala que não, porque às vezes as crianças, né, a pessoa que não tem um nível de informação adequado, ela não sabe nem o que quer direito. Então, às vezes, até o querer da pessoa precisa, né, de um processo de esclarecimento, não é mesmo? Com certeza, né? É aquela coisa do. Por isso que a educação, de novo, é tão importante, né? E olha que interessante, né? Vamos trazer para a história do ambiente democrático, né? É, é, Quando a gente deixou de fazer a educação para a cidadania, a educação para a democracia, a gente também deixou de lado essa questão de olhar o Estado democrático de direito, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. E passamos a ter uma educação que, assim, deixamos de falar sobre a importância do direito e do dever. E esse é um ponto que a gente vive hoje, né? Esse nó que a gente está, né? De querer atacar as instituições, de querer ir contra o Estado, o próprio Estado democrático de direito, é justamente por conta dessa falta de entendimento sobre do que a gente está falando, né? O que é a democracia propriamente dita, né? O que é um ser participante de um Estado democrático de direito, o que é ser um cidadão, né? O que é o exercício da cidadania. Então, acho que é isso que a gente precisa voltar a pensar e atuar, e aí talvez seja até o tema para a Semana Pedagógica próxima, que é a educação para a democracia, que a gente vai precisar voltar, porque o ano que vem tem eleição, e a gente vai entrar de novo na discussão sobre polarização, sobre partidarismo, sobre atentado ao Estado de Direito, sobre desinformação no período eleitoral e tantos outros temas que o ano que vem a gente vai ter que estar prontíssimos para atuar. Tá vendo aí? A sugestão aqui da Patrícia já foi registrada aqui. Que bacana, viu, gente? Antenadíssima. Patrícia, nós queremos agradecer muitíssimo a sua participação. Sabemos que você é muitíssimo ocupada. Imagina. E a sua presença aqui realmente, né, sinaliza a importância que você defere à comunidade de rede pedagógica, às professores que participam aqui desse processo, não é? Deste projeto também de emancipação por meio da educação. As portas da rede pedagógica estão abertas para você e para a palavra aberta. Maravilha, eu que agradeço. Obrigada por esse espaço. Eu sou fã de vocês e fiz de tudo para estar aqui mesmo. Foi uma semana extremamente tumultuada, mas fiz questão de estar aqui com vocês e espero ter contribuído para esse debate. Agradecer a todo mundo. Nem consegui falar de todas as cidades que eles colocaram aqui, mas é uma alegria, aquece o coração e faz a gente começar a semana feliz, né, de ter conseguido contribuir. Eu agradeço bastante. Um beijo grande para todos vocês. Tá, antes de você ir, Patrícia, eu vou te segurar aqui um pouquinho só para fazermos um print e divulgarmos, né, o perfil do Camídia, viu, gente? Olha, Isso, pode deixa eu divulgar ficar aí. bonita na foto. É isso aí, pessoal. Ela falou, né, que não vai chegar aos 60 tão cedo, mas está chegando a metade já, que eu sei, viu, Patrícia, do caminho. É isso aí, gente. Façam prints, então, distribuam, né, esse print nos stories, em outras redes sociais. Divulguem Educamídia. É realmente um projeto muito importante, muito bem fundamentado, né? E com a liderança aí da Patrícia Blanco, que é uma pessoa que é craque na arte do bom senso, do equilíbrio, tem uma expertise muito grande.
e é uma referência para nós. Vamos lá, então, fazer a foto. Beleza. Fique à Obrigada, vontade, gente. Ó, então. marquem o Educamídia, hein? Vamos lá, vamos ampliar essa rede. Isso. Obrigada, foi um prazer. Obrigadão. Prazer foi nosso, Patrícia. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau, até mais. Essa aí, pessoal, Patrícia Blanco, ela é do Instituto Palavra Aberta, uma pessoa realmente muito instruída, uma pessoa muito relevante nesse processo de educação midiática, né? E falamos aqui do Montesquieu, né? Vou repetir de novo a frase, né? Liberdade não é fazer aquilo que se quer, mas fazer aquilo que se deve querer. Até porque, gente, tem pessoas que têm transtornos também, né? Isso também tem que ser tratado, tem que tomar remédio, tem que fazer terapia. Então, não é simples assim fazer aquilo que se deve querer. A educação é importantíssima para nós aprendermos a fazer aquilo que nós, né, aprendemos a querer aquilo que nós devemos querer. Isso é bem importante, mas às vezes também é caso até de medicina, de psicologia, porque não é simples. E uma chave para a leitura, né? Vocês viram ali, né, a Patrícia lendo criticamente a carta do Marco. Ela leu, né? Superficialmente, tá escrito assim, agora eu vou ver as entrelinhas, né? E, né, ela começou a fazer uma leitura, né, em um nível de aprofundamento, um nível mais crítico, né? Isso é bem importante. Né? Tem um livro do Norberto Bobbio, que foi citado aqui, já, né, pelo João Trindade. Creio também que o Fred também mencionou Norberto Bobbio, que tem um livro com o seguinte título: Nem com Marx, nem contra Marx. Marx, o Karl Marx, nem contra, né? Mas também não posso ignorar o sujeito. E o Marx fala uma coisa interessante, fala, olha, para compreender um sujeito, eu preciso entender como que ele ganha a vida, né? Então, assim, como é que o Mark Zuckerberg ganha a vida, né? Como é que ele ganha a vida? Como é que você, professor, ganha a vida, né? Como é que um político ganha a vida? Em geral, a forma como a pessoa ganha a vida diz muito sobre ela, não é? Logicamente que o Mark Zuckerberg está ali falando, olha só, para uma camada de público, o público em geral, o público que consome, né, as redes sociais dele, inclusive Instagram, né, Facebook, WhatsApp, nós aqui estamos usando o serviço, né, da Meta. Ele também está falando para os acionistas da Meta, as pessoas que investem na Meta e querem resultados, né? Então, é bem interessante a gente, né, fazer leituras críticas desses textos, das falas também. Não é? Então, aqui, no nosso programa de formação colaborativa em rede, é importante que você venha de lupa, até para nos controlar. Se nós falarmos besteira aqui, fiquem à vontade para criticar. Aqui é um espaço de liberdade. Olha, a educação é um espaço de liberdade, não é? Assim como a arte também, não é? Então, na educação, não posso colocar lá, vamos dizer, viseira nas pessoas, né? Antigamente, a educação é para colocar viseira. Eu mencionei aqui antes, né, que o Einstein disse que a escola que ele frequentou era um campo de extermínio do espírito. Era isso aqui, ó. Queriam formar, não formar as pessoas, mas formatar mesmo, né? Queriam colocar as pessoas em formas. Os alunos saindo tudo informados, mais ou menos como a gente vê no filme Tempos Modernos, né? E também na crítica, né, do Information Society, né, a respeito da escola. A escola tem que ser um espaço aberto, um espaço aberto à crítica. A universidade, né, especialmente a universidade pública, tem esse princípio da autonomia, da liberdade muito forte, né? Muito forte. Vocês podem ver que quando começa uma ditadura querer se implantar, os primeiros alvos são, né, a justiça, a imprensa, a universidade. Vocês podem olhar para vocês verem, ou seja, são aqueles espaços que promovem a crítica. Né? Porque a ditadura ela é incompatível com a crítica. E para falar a verdade para vocês, gente, a ditadura é incompatível com a educação. Não é? Porque, na verdade, numa ditadura, qual que é o objetivo final? Olha, como é que um ditador ganha vida? Não é?
Outro dia morreu ali, né, o Mujica, que foi presidente do Uruguai, uma pessoa super admirada, até por elementos de correntes de pensamento diferentes da dele, e foi lá ver como é que a pessoa ganhava vida. Ele realmente praticava aquilo que ele pregava. Uma pessoa com a vida simples, devolvendo a remuneração, investindo em projetos sociais, uma vida toda dedicada a uma causa, não é uma causa de trabalhar contra a opressão, contra a desigualdade. É um exemplo. Aliás, né, a Patrícia citou o Uruguai, e o Uruguai é um país muito desenvolvido. Tanto a direita no Uruguai, como o centro político, como a esquerda, são correntes muito desenvolvidas. Não é? Então, assim, é um país bem interessante. Alguém vai dizer, ah, mas é um país pequeno, como a Suíça também é mais fácil. Tem esse lado também, né? Como o Brasil é um país gigante, é bem difícil de gerenciar isso tudo. O próprio Rousseau, ele dizia que a democracia ela só é viável em países pequenos. Em países grandes, ele achava que a democracia dificilmente daria certo. Aí vem a invenção da federação, né? A federação é para tentar dar conta da crítica do Rousseau. Você tem uma federação que é o quê? Uma nação gigante, continental como o Brasil, ela é quebrada em estados, né, menores, que são quebrados em municípios, para tentar garantir, né, uma qualidade da política, uma qualidade da representação. Então, estamos aqui encerrando, tá, gente? Essa live aula é o último minicurso da 19ª Semana Rede Pedagógica, não é? E já vem aí a 20ª Semana Rede Pedagógica. A Patrícia já sugeriu um tema. Nós vamos considerar esse tema para a 21ª ou 22ª, não é? Que a opinião da Patrícia e a de vocês, logicamente, não pode ser ignorada. Mas eu queria ver se vocês adivinham o tema da 20ª Semana Rede Pedagógica, tá? Vamos ver quem adivinha. Na verdade, é uma proposta que surgiu na própria comunidade, já surgiu há algum tempo, nós vimos protelando, surgiram temas mais, né, prementes, como foi a questão da cidadania na escola, que nós tratamos aqui, os direitos humanos também, mas tem um tema que é mais clássico para a educação, que vem agora na 20ª Semana Rede Pedagógica. Eu não vou mencionar, quem vai contar para vocês é a Érica. Mas quem quiser jogar um palpite aí, ó, pode jogar. E quem sabe, jogando o seu palpite, já não está aqui, né, indicando temas para as próximas semanas Rede Pedagógica, né? Quem sabe? Gente, eu quero agradecer demais, de coração, a todos vocês que participaram dessa formação. Aqui a Cremilda já está dizendo autismo. Olha aí. Tá vendo aí, produção? Evidências científicas, consciência fonológica, cidadãos críticos e atuantes. Olha a Dani aí participando. A Dani está com tudo, né, gente? Olha, muita gente aqui indicando autismo. Olha que coisa interessante, né? Muito bem, muito bem. Olha só. A Marleide Oliveira, né, agradecendo. É nós que agradecemos, gente. Aqui, essa formação ela é construída assim, né? Todo mundo, né, vem com a sua pergunta. Vejam bem. Gostei muito da professora Patrícia catar a pergunta da Dani, né? E comentar e responder com tanta atenção, né? Com tanta competência ao comentário, à questão da Dani. Muito legal, gente. Olha, eu estou vendo aqui todos os comentários, né? Fran, a Eli Medeiros, da Lourdes também. Olha, Teia, né? Transtorno do espectro autista. Olha, tem muita gente aqui pedindo para tratarmos de autismo. Olha, é um tema que realmente está quente aqui, está queimando, né? Bacana demais. Nós vamos anotar isso, né? E vamos trazer uma resposta para vocês, tá? Porque a comunidade aqui, quem determina as coisas são vocês. Nós somos aqui simplesmente, né? Vamos dizer assim, servidores da comunidade aqui. Estamos como referência aqui, somos trabalhadores, né? Somos aqui trabalhadores, operários, né? Formiguinhas aqui da rede pedagógica, para não atrapalhar vocês. A gente está aqui para não atrapalhar, né, a energia, o desenvolvimento da comunidade. Legal, olha,
A Salles ali comentando que amou o minicurso. Sensacional, né? Bacana demais. Olha, dificuldades educacionais. K. Santos, né? 7501, trouxe essa proposta. Inclusão, a Cremilda. Nós já tivemos uma semana sobre inclusão, né? Foi a segunda semana rede pedagógica, mas é um tema que realmente é bastante importante e está aí também pedindo para ser abordado, né? A Lucinda também falou autismo, a Cláudia Souza 667 falou educação antirracista, olha, só temas bastante importantes. Eu acho que, de certa forma, todos esses assuntos vão aparecer na 20ª semana, todos eles, tá? Não será, nenhum deles aí vai ser o assunto, né, hegemônico assim da semana, mas vão ser tratados de forma transversal, não é? Olha, alfabetização e letramento. Olha só que legal. A Gabriele Santos, a Enzo Gabriele Santos, né, dizendo que é professora de apoio. Bacana demais. Parabéns, viu? Por esse trabalho tão importante que é ser professor de apoio. É tão importante que aqui na rede pedagógica temos posts só para poder destacar e parabenizar as professoras de apoio. Bacana demais. Então é isso, pessoal. Estamos aqui chegando aqui ao final dessa fase síncrona. Tem muitos conteúdos assíncronos ainda. Temos o sorteio, né, que será no dia 23 de agosto, com a liberação dos certificados. Até lá, vocês podem se organizar para, né, atuarem com os conteúdos. Não falo nem de ler, não é só ler, não é só ver os vídeos, não, né? Mas é atuar com o conteúdo, sabe? É criar em cima do conteúdo, né? É transformar esse conteúdo em algo vivo, em realidade, em qualidade de educação dentro da sala de aula, na sua casa e na sua vida. Tá joia? Vou citar então aqui alguns nomes, que serão as pessoas que vão representar todas as demais. É o nosso agradecimento aqui pela sua participação. Agradeço aqui Ariadne Gleiser, Ana Elícia Albuquerque, Claude Vanialu, isso, Karina Rafaela, Chaves 6712, Enfana Cristina, Mídia Nekeila 51, Cassanto 7501, Fabiana Tada, até o Lulu Santos está aí, gente, nessa live, tá vendo? Vai ficar salva mesmo a live, tá, pessoal? Olha só, deixe um comentário na live se você gostou, curta lá, ajude a distribuir esse conteúdo. Se você acha que é um conteúdo importante, que vai ajudar a transformar o mundo para melhor, a educação para melhor, comente, recomende, tá? E veja, se tiver ruim, a responsabilidade também é sua que ajudou a fazer, tá? Não é só para o bem, não. Se ficar bom, ótimo, todo mundo aqui merece ganhar medalha, né? Todo mundo que participou. Mas se ficar ruim também, todo mundo vai ganhar um puxãozinho de orelha e eu serei o primeiro deles, tá joia? Tchau, pessoal!